Irmãos, bom dia, né? Não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando aqui durante a manhã, né, de quarta-feira. Então, conforme a gente tinha combinado, vou estar gravando essa videoaula para vocês, para a gente poder dar, não vou nem dizer continuidade, né, que a gente não teve nenhuma aula ainda, mas iniciar a nossa disciplina de administração eclesiástica. Eu já passei um trabalho para vocês fazerem, né, que é o projeto, para que vocês possam estar desenvolvendo um projeto de implantação de uma igreja, desde a evangelização até a organização dos ministérios. Então esse é o projeto, e que vocês façam esse projeto como se vocês estivessem fazendo para levantar fundos, né, arrecadar dinheiro, arrecadar recursos para o projeto realmente acontecer. Então o projeto é nesse sentido. O meu foco na nossa aula de hoje é falar especificamente da pessoa do líder, certo? Da gente falar, como a gente está vendo aqui, eu acredito que dê para vocês verem direitinho, a gente falar do caráter, né? A liderança cristã com a ética. Então a gente vai tratar mais a questão do caráter. A nossa disciplina é administração eclesiástica. E administração eclesiástica envolve muita coisa, entre elas a parte legal, né, toda a questão burocrática da lei, que envolve a questão da igreja, que vocês, na apostila de vocês, tem essa parte, e eu não pretendo abordar essa parte, tá certo? O máximo que a gente vai fazer é que se você vai ler essa parte da apostila, e se você tiver alguma dúvida, você me pergunta. Mas essa parte legal da igreja, essa parte que envolve a legislação, ela é importante a gente como líder saber, mas de certa maneira a gente não vai tratar tanto com ela, porque isso é um trabalho muito mais do contador do que nosso. Mas é importante, é interessante a gente saber com o que a gente está lidando, né? Então, essa parte legislativa da administração eclesiástica, eu não pretendo abordar, tá bom? Vocês vão ler lá na apostila, e aí a gente vai tirando algumas dúvidas posteriormente. Eu pretendo me focar muito mais na questão do líder propriamente dito, na pessoa do líder, no caráter do líder. Esse é o meu objetivo, né? A gente trabalhar essa questão da liderança, mas especificamente da pessoa do líder, né? Do seu caráter, da sua vida, o seu tempo, né? O seu relacionamento com a igreja. Então é esse tipo de coisa que eu pretendo abordar, certo? Nós vamos começar, eu pretendo aqui mais ou menos 30, 40 minutos nessa videoaula. Não sei se nós vamos abordar todo o assunto, todos os slides que eu tenho aqui para abordar, mas se bater ali 25, 30, 40 minutos, aí a gente vai encerrar a aula, e se Deus quiser, né, depois que toda essa onda passar, a gente vai continuar essa aula mais presencialmente. Se nós abordarmos todo o meu conteúdo que eu tenho para falar da questão da vida do líder, né, do caráter, da ética e tudo mais, e a gente conseguir abordar tudo isso, aí a gente vai entrar em outros assuntos. Mas essas aulas eu pretendo que a gente possa ficar apenas na questão do caráter do líder, que infelizmente, pelo menos é o meu ponto de vista, eu tenho percebido muito isso, que é uma coisa que às vezes a igreja, quando ela vai levantar líderes, quando ela vai levantar pastores, é uma coisa que me parece não está sendo levado muito em consideração. E isso é uma questão geral, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque não é muito comum, né? Aliás, não é muito raro, né? Pelo contrário, está ficando muito comum a gente ver líderes que têm desvio de caráter. Quando um dos pré-requisitos lá para uma liderança, para um presbítero, é que ele seja irrepreensível. E aí a gente está vendo N casos, né, de líderes que têm casos extraconjugais. A gente já viu muitos casos de líderes, né, escondendo dinheiro dentro da roupa, né, para tentar ir para outro país. Então, enfim,
a gente está vendo muito desvio de caráter. Então, baseado nesse tipo de coisa, baseado em líderes que estão apresentando um desvio de caráter muito grande, eu queria abordar a nossa aula nesse sentido, da gente estar abordando esse lado, né, da ética, esse lado da moral, esse lado do caráter. Porque eu posso ter várias técnicas de administrar a igreja, eu posso ser uma pessoa carismática, eu posso ser alguém que atrai pessoas, eu posso ser uma pessoa muito comunicativa, mas se eu tiver tudo isso e não tiver um caráter, nada disso me vale. Como Paulo disse, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Eu poderia dizer a mesma coisa, ainda que eu tivesse eloquência, ainda que eu fosse um bom comunicador, ainda que eu fosse carismático, sem o caráter, nada disso vale, certo? Então, por conta disso, o meu objetivo é que a gente possa focar nessa parte do caráter do líder, que o líder possa ser uma pessoa que ele de fato tenha um caráter ilibado, né? Que ele tenha um caráter sem mancha, que o caráter dele possa ser, como Paulo diz a Timóteo, né? Que ele possa ser alguém irrepreensível. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a gente não cometa pecados, eu só estou dizendo que a gente precisa ser um exemplo para as pessoas, e esse exemplo precisa ser um exemplo que não traz escândalo, ou seja, que não seja um exemplo negativo, mas um exemplo positivo. Hebreus, lá no capítulo 13, no final do livro, ele vai dizer para a igreja que eles precisam imitar a fé dos seus líderes. Então, que tipo de fé nós, como líderes, vamos apresentar? Que tipo de vida cristã nós, como líderes, iremos mostrar para que os nossos liderados venham a imitar? Se eu pratico uma fé defeituosa, vamos colocar nesses termos, os meus liderados vão praticar uma fé defeituosa. Então, tudo isso são coisas que me levaram a pensar, a refletir e tentar focar na questão do caráter dos líderes. Mas, antes de mais nada, eu queria falar um pouco sobre o que é essa liderança cristã, tá certo? A gente tem uma ideia, que eu já vi muitas coisas com relação a isso, pessoas quererem almejar esse cargo de liderança por N motivos, né? E não o motivo propriamente dito, que é o motivo bíblico, né? Eu já vi pessoas quererem ser líderes porque queriam ficar sentadas lá na tribuna de honra. Eu já vi pessoas quererem ser líderes porque os líderes são pessoas que são respeitadas. Eu já vi pessoas quererem ser líderes porque elas queriam mandar, e nada disso é o motivo pelo qual a gente deve ser um líder. E provavelmente todas essas questões das pessoas quererem ser líder por conta desses motivos que eu citei agora, é porque elas não têm uma visão bíblica do que é uma liderança. Talvez elas não entendam o que é ser um líder. Elas talvez nem saibam o que é uma liderança cristã, né? E eu costumo dizer, tenho falado muito isso para a igreja, para os meus alunos, que a gente está vivendo uma crise de definições. A gente não sabe mais definir as coisas. E principalmente, nós temos problema de definir as coisas do aspecto bíblico. Então, a gente não consegue ter uma visão bíblica sobre alguns assuntos. E esse é o meu objetivo agora no início. É mostrar o que é uma liderança cristã. Certo? O que é uma liderança cristã. Então, para iniciar, a gente está dizendo o seguinte, que a liderança cristã é o processo de conduzir pessoas a um objetivo comum. É a arte de influenciar pessoas. Então, a liderança cristã é o processo de você levar pessoas a um objetivo. É você conduzir as pessoas a um objetivo. E esse objetivo não é um objetivo que eu tirei da minha mente. Não é conduzir as pessoas a uma ideia que veio na minha cabeça.
mas é conduzir as pessoas ao objetivo comum que é Jesus. É conduzir as pessoas a uma ideia, muito mais do que uma ideia, mas conduzir a uma pessoa, né, que é o próprio Jesus. Então, o líder cristão, ele tem essa característica. Não é fazer com que as pessoas façam aquilo que ele quer. Não é a arte de influenciar pessoas a uma ideia que ele propriamente tirou da sua mente, mas é influenciar pessoas a Cristo. É influenciar pessoas a Jesus. É conduzir essas pessoas em direção à pessoa de Cristo. Então, a liderança cristã, ela tem como alvo conduzir pessoas, influenciar pessoas em direção a Jesus. Essa é a nossa meta como líder, né? Essa é a nossa meta como cristão. Como eu disse anteriormente, perdão, a gente tem uma dificuldade quando se fala de definições. E geralmente a nossa ideia de liderança é que, bom, se eu sou o líder, eu mando e fulano obedece. Se eu sou o líder, eu determino e fulano baixa a cabeça e faz. Se eu digo para alguém fazer, essa pessoa tem que ir lá e fazer. Bom, essa não é a visão bíblica das coisas. Essa não é a visão bíblica da liderança cristã. A liderança cristã, biblicamente falando, não é aquela que você manda e alguém obedece. A liderança cristã é aquela que você faz e alguém te acompanha nessa coisa que você está fazendo. A liderança cristã é aquela que primeiramente você está dando o exemplo de fazer e não necessariamente aquela que você está mandando que seja feito. Então a liderança cristã ela tem esse aspecto diferente. Nós estamos acostumados, por exemplo, quando a gente trabalha numa empresa, trabalha numa firma, nós temos os nossos chefes. E geralmente o chefe não é aquele que faz. Geralmente o chefe é aquele que manda fazer. Você está sendo contratado para uma função e tem alguém que vai se encarregar de fazer com que você cumpra aquela função para a qual você está sendo contratado. Mas na liderança cristã não funciona dessa maneira. A liderança cristã não é alguém que manda para que seja feito. A liderança cristã é alguém que primeiramente vai fazer e, dando o exemplo de indo fazer, outras pessoas o acompanham. E aí vão fazer porque estão vendo o exemplo a ser feito. Estão vendo o exemplo de alguém que está cumprindo aquele mandamento. Então, por exemplo, quando nós dizemos para as pessoas que elas precisam evangelizar, primeiramente elas precisam ver que nós estamos evangelizando. Quando nós dizemos para as pessoas que elas precisam levar a palavra de Deus, nós primeiramente precisamos estar levando a palavra de Deus. Então a liderança cristã, ela tem esse aspecto. O aspecto de que você não é alguém que manda, mas é alguém que está alguém que está lá na linha de frente, alguém que está na ponta lá, conduzindo, né? Não é alguém que está aqui atrás dizendo vai, mas é alguém que está aqui na frente dizendo vamos. A liderança cristã, ela tem esse aspecto. Então, liderar, pelo menos na visão cristã, é mostrar o caminho, é conduzir, guiar, dirigir o curso de outro, indo adiante ou acompanhando. E aí, o gráficozinho aqui, a ilustração mostra isso. Homenzinhos aqui de azul formando uma flecha, né? Uma flecha, vamos dizer assim. E esse homenzinho de vermelho aqui, que é o líder, que vai à frente e ele vai conduzindo todos os demais. Então a liderança cristã é essa, é conduzir as pessoas ao caminho, é guiar as pessoas ao caminho, é dirigir o curso de outro, indo adiante, como o gráfico aqui, ou acompanhando, né? Poderia ser também alguém indo lado a lado. Mas o foco aqui, o nosso ponto, é que a liderança cristã não é alguém que manda, mas é alguém que vai. Não é alguém que diz assim,
vai fazer, mas sim alguém que diz vamos fazer. Então esse é o foco da liderança cristã. Hebreus capítulo 13, ele chama os pastores de guias, certo? Ele chama os pastores de guias. Então, o que é um guia? Um guia é aquele que conduz alguém no caminho. É alguém que mostra para outro o caminho. É alguém que vai levar, vai conduzir outra pessoa pelo caminho. E essa pessoa que está sendo conduzida, ela é alguém que ainda não conhece o caminho. É alguém que não sabe qual é o caminho. Então o guia, ele vai conduzir, ele vai guiar outros pelo caminho que esses outros ainda não conhecem. Então a liderança cristã, ela tem esse aspecto. Ela não é alguém que fala para fazer, mas é alguém que chama para fazer junto. A liderança cristã, ela tem esse aspecto. Então, líderes inspiram confiança por meio do caráter. Então, como é que nós vamos conduzir essas pessoas? Como é que nós vamos fazer com que essas pessoas nos acompanhem? Como é que nós vamos fazer para que essas pessoas nos sigam? Então, a primeira coisa que as pessoas precisam ver em nós, para que elas possam nos seguir, é o nosso caráter. Ninguém segue mau caráter, a não ser que essa pessoa também seja outro mau caráter. Mas a maioria das pessoas, elas seguem aqueles em quem elas confiam. Se nós não demonstrarmos confiança através do nosso caráter, as pessoas jamais irão nos seguir. E se elas verem ou perceberem, ou descobrirem que tudo aquilo que elas veem, quando a gente está, por exemplo, no púlpito pregando, ou dando um estudo, se elas veem que tudo aquilo ali não passa de uma máscara, e que o que está por trás dessa máscara, a realidade é outra, é uma realidade mais feia, vamos dizer assim, elas jamais irão nos seguir. Elas jamais irão nos acompanhar pelo caminho, porque elas estão percebendo que tudo aquilo que a gente ensina, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente prega, não passa de uma máscara, e que por trás nós passamos apenas de lobos em pele de cordeiro, que aquela máscarazinha que a gente usa, por trás ou por baixo dela, só tem trevas. É o que Jesus falou para os fariseus, por exemplo, quando disse que eles eram sepulcros caiados, por fora bonitinho, branquinho, pintado, mas por dentro eles só tinham morte e podridão. Então, as pessoas irão nos seguir por conta do nosso caráter. Líderes inspiram confiança por meio do caráter. Então, eu disse que nós estávamos com um problema de conceito. Então, esse líder cristão que vai e que mostra e que faz e que chama, ele vai atrair as pessoas para segui-lo em direção àquilo que ele está fazendo através do seu caráter. Ele vai conduzir outros até Jesus, pelo caminho até Jesus, através do seu caráter. É assim que os líderes inspiram os seus liderados. Eles veem que em você existe alguém em quem eles podem confiar. Nesse mundo onde tudo é falso, as amizades são falsas, os elogios são falsos, enfim, nesse mundo de falsidade, as pessoas precisam descobrir em nós, líderes, alguém verdadeiro, alguém que elas realmente possam confiar. Então, se elas não enxergarem isso em nós, infelizmente, elas não irão nos seguir. Então, nós iremos partir para aquela liderança autoritária. Nós iremos deixar de cumprir a liderança cristã, que é aquela que diz vamos, e iremos apelar para outro tipo de liderança, que é aquela que diz vai. Ultimamente eu tenho
escutado muito isso, até de líderes mesmo, que têm dito que, olha, vocês não têm que olhar para mim, vocês têm que fazer, vocês têm que olhar para Jesus. Obviamente, eu não estou dizendo que a gente não tem que olhar para Cristo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, querendo ou não, o líder é alguém em quem outras pessoas se espelham. Nós, líderes, somos pessoas em que outras pessoas olham para nós e tentam imitar a nossa fé, tentam imitar a maneira como nós nos comportamos, tentam imitar a maneira como nós nos relacionamos com Deus. E tudo isso tem a ver com o caráter. Tudo isso inspira outros a fazerem o mesmo. Eu já citei, mas vou citar aqui novamente, Hebreus, quando ele diz que os irmãos da igreja precisam imitar a fé dos seus líderes. Mas eles só vão fazer isso se eles virem em nós um caráter ilibado. Se eles virem em nós um caráter de alguém que não alguém que não precisa de correção, vamos dizer dessa maneira. Não é que a gente seja perfeito, não é isso, mas eles precisam ver em nós alguém irrepreensível, alguém que eles confiam, porque eles sabem que não usam máscaras, porque eles sabem que atrás da pele de ovelha não vai ter um lobo. Então nós, por isso, precisamos inspirar outras pessoas através do nosso caráter. Sabe, irmãos, isso é muito mais sério do que o que a gente realmente pensa. E eu penso, e aí é uma opinião minha, que a igreja ela perdeu um pouco de vista essa questão da conduta. Não estou dizendo que a igreja hoje ela está pegando qualquer pessoa e colocando na liderança. Isso pode até acontecer em alguns lugares, mas no geral a igreja preserva ainda um pouco disso. Mas o que eu tenho percebido é que a igreja muitas vezes ela dá muito mais crédito a pessoas com dons e talentos do que a pessoas com um caráter ilibado, do que a pessoas com um caráter puro, com um caráter verdadeiro. Então, às vezes, tem pessoas que têm um bom caráter, mas não têm assim um dom de pregar, de falar. Mas aí você tem alguém que tem um dom de pregar e de falar e não tem assim um caráter, ou pelo menos tem um caráter duvidoso, e geralmente a igreja fica com aquele que tem o dom de pregar. Por quê? Porque ele vai atrair pessoas pela sua pregação. Só que ele pode até atrair pessoas pela sua pregação, mas quando as pessoas descobrirem quem ele é de verdade, elas não vão continuar seguindo ele, porque o que inspira é o caráter. É o caráter que vai inspirar, é o caráter que vai fazer com que as pessoas continuem seguindo aquele líder, e aquele líder conduzindo essas pessoas em direção a Jesus. Então, por isso que nós estamos focando nessa questão do caráter. Bom, a gente chegou agora aqui na questão da dedicação do tempo. Nós vivemos num período, num momento da nossa vida, que a gente tem uma tendência a ser muito, a ter muitas atividades, certo? A gente está o tempo todo fazendo alguma coisa, é um ativismo muito grande. E corremos o risco de colocar muita atividade e nos preocupar menos com as pessoas. Corremos o risco de estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo e não estar se dedicando às pessoas. Então, meus irmãos, para que a gente não caia nesse erro, nós precisamos aprender a nos dedicar melhor às pessoas. Então vocês estão vendo aqui esse gráficozinho, onde aqui nessa coluna de cima estão as pessoas, e nessa coluna aqui, horizontal, estão os processos.
Na coluna vertical, pessoas. Na coluna horizontal, os processos. Um gerente, né, um chefe de empresa, ele foca 5% nas pessoas e 95% no processo. Então, eles não estão muito preocupados com como é que está a vida pessoal daquela pessoa, como é que está emocionalmente aquela pessoa, contanto que ela faça o processo que ela tem que fazer. Então, o gerente, ele quer atividade, ele quer que as pessoas estejam produzindo. E aí, eles vão focar muito mais no processo, 95%, do que nas pessoas, onde eles dedicam apenas 5%. Qual é a nossa postura como um líder cristão? Um líder cristão, ele foca 40% nas pessoas e 60% no processo. E o processo não é qualquer tipo de processo. São processos que viabilizem a vida das pessoas, que tornem melhor a vida das pessoas, para que elas possam desenvolver as suas atividades normalmente. Então, se nós focarmos 40% nas pessoas, elas vão estar saudáveis para realizar os processos, né? Então, nós precisamos saber como uma mãe está com seu relacionamento com seus filhos. Nós precisamos saber como as esposas estão se relacionando com seus maridos. Nós precisamos saber como o pai está se relacionando com a sua esposa, com seus filhos, perdão, como o marido está se relacionando com a sua esposa. Nós precisamos saber como os filhos estão se relacionando com os pais, para que eles possam desenvolver as atividades na igreja de maneira saudável. E muito mais, como é que eles estão como profissionais, como é que eles estão nos seus relacionamentos com seus amigos, com seus colegas, com seus parentes, porque a vida cristã ela não pode ser dividida entre vida cristã, que é a vida na igreja, e a vida secular, que é a vida no trabalho, na faculdade, na escola, em casa. Não, nós somos cristãos e essa vida ela é uma só. Então, por isso que muitas vezes a gente esquece dessa questão, cobra para que as pessoas façam o processo, mas elas estão adoecidas. É muito comum a gente cobrar das pessoas que façam isso, que façam aquilo, e a gente nem por um segundo a gente pergunta, mas como é que você está? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua família? Como é que está no trabalho? Isso é se preocupar com as pessoas. E quando as pessoas sentem que nós estamos cuidando delas, quando elas se sentem cuidadas, né? Não é mimadas, né? Ali já é um outro aspecto. A gente não tem aqui que está usando linguagem de bajulação, a gente vai ver isso numa outra aula. A gente não tem que estar usando linguagem de bajulação, não temos que fazer isso. Mas quando as pessoas se sentem cuidadas, elas se sentem bem para executar o trabalho. E mais, quando elas se sentem cuidadas, elas vão também querer cuidar de outras pessoas. Então, o nosso objetivo é dedicar 40% do nosso tempo para as pessoas e 60% aos processos. Os processos são importantes também. Evangelização, o trabalho na congregação, tem muito serviço para ser feito. E o pastor, o líder, ele precisa também dedicar o seu tempo a isso. Mas ele não pode esquecer das pessoas. Por quê? Porque se ele tiver pessoas saudáveis, ele não vai ter que dedicar tanto tempo aos processos, porque ele vai ter pessoas que vão o ajudar nos processos. Se ele tem pessoas adoecidas, ele vai ter menos pessoas para ajudar no processo, então ele vai ter que fazer mais coisas. Mas se ele tiver pessoas saudáveis, ele vai ter pessoas suficientes para dividir os trabalhos. Por isso, o nosso foco como líder cristão é nos dedicarmos 40% do nosso tempo às pessoas e 60% do nosso tempo aos processos. Tá bom? Bom, irmãos, eu não sei
quanto tempo a gente está tendo aqui de aula, mas eu acho que a gente já chegou uns 25 a 30 minutos de aula. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no tempo. Nós estamos com meia hora de aula, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Por quê? Porque eu sei que essa aula de vídeo aula, quando passa para 30, 35 minutos, ela já começa a ficar cansativa, né? Porque não tem a interação, você não pode estar parando e fazendo perguntas, como uma aula normal. Então eu sei que ela acaba podendo ficar um pouco chata, né? Então, para não correr esse risco, a gente vai dar uma paradinha aqui agora, tá bom? E aí, nós vamos ver como é que vai ficar na próxima semana. Caso na próxima semana as coisas voltem ao normal, se Deus quiser, a gente volta a fazer a aula presencial, né? Ou inicia, né? Porque a gente não teve nenhuma aula ainda. Mas se na próxima semana as coisas continuarem do mesmo jeito, então nós voltaremos aqui, tá certo? E gravaremos uma nova videoaula, dando continuidade à nossa aula aqui. E nós iremos falar agora dos conceitos e relacionamento, um conceito relacional, que a liderança cristã não é uma liderança de alguém que impõe, mas é uma liderança de alguém que se relaciona. Então, só resumindo bem rápido o que nós falamos aqui, né, nós falamos sobre o que é uma liderança cristã, e a liderança cristã é alguém que conduz e influencia outras pessoas em direção ao objetivo que é Jesus. É alguém que mostra o caminho, é alguém que conduz no caminho. E esse líder, ele precisa conduzir, inspirar, instigar outros a segui-lo através do seu caráter. Bom, então esse foi a nossa aula. E uma terceira coisa que a gente falou, eu já ia esquecendo, nós precisamos aprender a dedicar o nosso tempo da maneira correta. 40% do nosso tempo dedicado às pessoas, 60% dedicado aos processos. Então, nós ficamos por aqui, meus amados irmãos. Espero que essa aula tenha sido boa para você, que tenha sido agradável. E se na próxima semana ainda estivermos dentro dessa quarentena, nós voltaremos com as videoaulas. Estarei gravando, dando continuidade dentro do seguinte tema: liderança cristã e os relacionamentos. Como nós devemos exercer a nossa liderança cristã? Deve ser uma liderança não por imposição, mas uma liderança onde nós nos relacionamos com os nossos liderados. Então, fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.